coisa, surge a primeira dúvida de conceitos que são difíceis da gente tentar explicar. Então, outra coisa que eu tenho que falar é que atualmente nós temos mudado, não para só falar como morte encefálica, mas também morte determinada por critérios neurológicos, que eu acho que é muito mais correto eu falar dessa forma, porque eu defino a morte com alguns critérios neurológicos, né? E eu vou definir esses critérios aqui para vocês um pouco mais para frente. Mas eu começa a surgir uma dúvida. Primeiro, o que é morte? O que eu defino como morte? Então, se você for olhar alguns sinais indicativos, eu vou pensar que são sinais indicativos graves e fortes de morte de um animal de sangue quente, que ele não está mais vivo, é parada respiratória. Isso é muito claro para todo mundo. Ou a parada cardíaca, não tem a presença de pulso. Isso ninguém tem dúvida, não surge nenhuma dúvida. E uma outra parte é a morte cerebral ou ausência de atividade neuronal. Só que esse último, juro, aparece muita dúvida, é difícil às vezes você explicar, principalmente para os leigos, esse quadro de morte encefálica ou a morte determinada por critérios neurológicos. Mas se a gente for olhar um pouco da cultura e da arte, se você for olhar, a demonstração de morte é muitas vezes com o crânio. Então, já os artistas em si, de muitas épocas, eles começavam a demonstrar a morte como o crânio, ou seja, aparentemente eles colocavam uma relação direta com a função cerebral com a morte. Então, o crânio demonstrava aquilo que é a morte na cultura, na literatura e na arte. E não só isso. Se eu for pensar outra definição de morte, ela pode ser aquilo que se refere ao momento que a vida acaba. Então, a vida acabou, eu defino que é morte. E se eu for olhar alguma outra parte dessa arte, eu vou olhar essa figura aqui. O que isso quer demonstrar para mim? Aqui eu consigo ver três coisas. Uma, essa flor que define a vida, tá me demonstrando que é a vida, o nascimento e a definição de vida. O crânio em si, que demonstra a morte, e a ampulheta do tempo, que une os dois. Então, quando a vida termina, ela começa, inicia o que nós chamamos de morte. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente começa a ter uma grande dúvida, né, para a definição de morte. E aí você começa a falar, Igor, é quando a vida termina. E eu pergunto para você, o que é vida? Então surge uma outra grande dúvida, que é uma